A melhor definição para sofrimento é estagnação. Estagnação é o lugar onde nada acontece e o tempo passa. Hoje nós vamos falar que o sofrimento nasce dos pensamentos. Meu nome é Francisco Alcover, sou psicanalista e há décadas uso esse método como primeiro passo para clarear o coração das depressões, das angústias, das síndromes do pânico e os dramas existenciais. Do mundo antigo ao contemporâneo, o livro predileto dos sábios sempre tem sido a natureza. E nas páginas desse livro, nós não encontramos sofrimento, encontramos dor. Sofrimento não é dor. Sofrimento é a dor que não passa. Dor passa. Aquela topada que eu dei com o pé, a dor do parto, tida como a pior das dores, a dor de perder um ente que a gente ama a seu tempo, gradativamente vai diminuindo e passa. O sofrimento é a dor que não deixamos passar. Nós vamos começar a estudar hoje as partes fundamentais que estão em nós, que é impressionante que, em função de toda essa avalanche de informação que nos chega, nós ainda não temos intimidade com as partes básicas do nosso interno. Então nós vamos começar a ver que existem 3 pontos fundamentais dentro de nós que causam o sofrimento enquanto eu não me esclareço sobre eles. Que é o DNA, é como se fosse um triângulo. O DNA embaixo à esquerda, o ego à direita embaixo e a consciência. O DNA, o ego e a consciência. Nós ainda não temos intimidade com isso. O DNA significa as questões ancestrais que não foram resolvidas, as pendências, os ressentimentos, que nos passam como espécie de ilusões. Nós temos a impressão das questões do DNA não resolvidas no nosso clã, nos nossos ancestrais. Então, o DNA nós vamos objetivar aqui como aquela preocupação persecutória que desde sempre nos acompanhou. Do curso básico ao superior, a convivência social sempre foi a mesma preocupação. Quando eu busco o DNA, significa eu me dar conta de qual é essa preocupação que sempre esteve em mim. Sempre foi a mesma. Só mudou de lugar esse período todo de vida meu. Ela só mudava de roupa e de lugar. Mas se você observar, mergulhando profundamente e com paciência, você vai localizar qual é a sua questão do seu DNA. É aquela impressão que jamais alguém me amará? Aquela sensação de que eu não vou conseguir nunca? Aquela culpa permanente? Ou aquela sensação de invisibilidade? Qual é a sua questão? Eu preciso mergulhar para localizar esse ponto do triângulo. Embaixo do triângulo, à direita, nós vamos encontrar o ego. O que é o ego? O ego é a nossa formação, o que nós assimilamos do nosso lar, da nossa cultura, das nossas relações. Então, nosso ego hoje, ele ainda sofre
a influência do Império Romano. A Era Romana ficou no mundo por 1000 anos no poder. Não há algo que não possa ter sido influenciado por ela. Sobretudo a nossa cultura, porque hoje nós usamos no nosso ego os preceitos romanos, ainda usamos. Eu ainda me vejo na obrigação de ter aquela fúria pela beleza, pela conquista e por deixar um legado ao mundo. Isso está dentro dos preceitos da nossa cultura. Então esse preceito romano se incorporou aos conceitos contemporâneos da nossa cultura. E também herdo do Império Romano o estado de orgulho romano. Um romano não admitia fracasso. Os generais tinham uma faquinha na couraça que, se a legião deles fosse abatida, eles se suicidavam. Os comandantes também, nos seus navios, seguravam o leme ao profundo do mar. Fracassados não retornam a Roma. Então, hoje, a gente traz essa cobrança por sermos belos Apolos, invictos Aquiles e um imenso orgulho. O orgulho, curiosamente, as pessoas se surpreendem quando a gente vê isso no consultório, porque chega uma pessoa muito tímida. Francisco, eu vou levar décadas para conseguir ter autoestima, ter confiança em mim, porque eu não consigo me expressar. Eu acho que eu não tenho o que falar. Não, meu caro, vamos com calma. Você já reparou como toda a sua família é um tanto tímida também? Esse é o DNA de vocês. É interessante que eu veja o meu núcleo familiar. Porque o DNA se repete em devidas proporções. Agora entenda, você já reparou também que você disse que é tímido? Você também se sente tão culpado? Esse orgulho romano criou um monstrinho dentro do nosso ego. É um monstrinho como um leão alado da Síria. A asa esquerda dele, desse monstrinho, é a culpa. E a asa direita é a timidez. Qual o nome desse monstrinho? O nome desse monstrinho se chama orgulho. Eu não sou tímido porque eu acho que eu sou pouco, como me falam, e eu sempre pensei. Eu sou tímido porque eu me acho muito. E como muito, eu não posso falhar. Porque se eu falar alguma coisa errada, como esse macro ser, eu posso esvaziar os mares. O hemisfério da Terra pode soltar um do outro e ela partir ao meio. Então, na verdade, a minha timidez é a expressão desse orgulho que eu trago do DNA romano como a minha culpa. Porque eu me acho, dentro desse conceito aí trazido, que eu tenho a obrigação de ter uma uma absoluta sabedoria sobre todas as coisas, sobre filosofia, sobre as relações emocionais, interpessoais, como que naquela ocasião eu pude não operar direito. Eu não me perdoo por não ter tido sabedoria naquela ocasião de operar direito. Olha a loucura dessas duas grandes travas da alma, a timidez e a culpa. Não é? Então, com a obsessão pela beleza e pela glória, eu ainda trago a timidez e a culpa. E não pense que isso venha de traumas infantis. Os traumas infantis acordaram essa verve ancestral. Bom, qual é a saída para tudo isso? Porque esse guerreiro greco-latino, obsessivo, com a glória, ele não vai ter tolerância com as fragilidades que eu sinto como minhas
dos meus ancestrais. E ele, entendendo que isso vai contra os seus sonhos de expansão, ele vai massacrar o meu DNA. Então, essa é a gênese do nosso sofrimento. Como pensamos, ou como pensávamos, eu espero, os sofrimentos não vêm do mundo. Não são as circunstâncias que você está passando que te trazem sofrimento, porque pessoas outras estão vivendo a mesma circunstância e não estão sofrendo como você. A saída para esse conflito interno, a saída para esse gerador de escuridão, porque esse conflito ele escurece a minha claridade, ele escurece a minha percepção. A saída para esse conflito é acordar o ponto superior do triângulo, onde está a consciência. A consciência significa esclarecimento. A consciência é a solução. E essa é a saída da natureza. Não é da psicanálise, da psiquiatria, da filosofia, das religiões. Não. Antes de tudo, é da natureza. A prova disso é que quando você olha para trás, você parece menos esclarecido do que hoje. Então a natureza vai te conduzindo ao esclarecimento. O botão vai gradativamente virando a rosa. Nós, com o nosso método, vamos acelerar esse processo já existente na natureza. Então você vai começar a se conscientizar profundamente. Para acordar o terceiro ponto, você vai se conscientizar profundamente do que seja o DNA. Mergulha fundo nisso. E também vai se conscientizar objetivamente o que é o ego, o que é a nossa cultura, o que eu estou retransmitindo. Nesse momento nasce a regência, nesse momento a consciência acorda. E quando a consciência acorda, quando você acorda, porque até então esse flagelo todo de sofrimento, estagnação, ele estava em função do comando do ego. Mas o ego comandava porque você estava dormindo. Hoje eu estou acordando a consciência. A partir de hoje, a regência é minha e eu não vou mais admitir briga interior. Se o DNA está aí, ele tem um motivo secreto que nós não alcançamos. A natureza nada faz errado. Se esse DNA está aí, ele tem algum propósito. Não é porque eu não alcance o propósito que o ego tem que agredi-lo. E vou declarar ao ego que ele não pode mais brigar. Eu agora sou o regente do meu ser. Vou ter que incorporar esse líder, a liderança dessa regência. Às vezes eu terei que ser duro feito um diamante com o ego e doce feito uma flor de pessegueiro. Duro e doce, como um legítimo líder. E eu vou impedir a briga agora. A partir de hoje, eu dou direito a essa carência, a essa opressão, a esse exagero que o orgulho traz, que eu esqueci de falar para vocês. O que mais aflige no orgulho? O exagero. Tudo fica exacerbado. A minha gripe fica infinitamente mais dolorosa e significativa do que o câncer do vizinho. Tudo toma uma dimensão insuportável. Esse exagero é o orgulho, não é? O orgulho da culpa, o orgulho do bloqueio e da timidez. Então, quando eu me perceber num estado de exagero, de angústia, de depressão, de aflição, de preocupação, eu vou declarar do direito a essa angústia de permanecer aí o tempo que for necessário para o seu esclarecimento. Eu chamo o ego de pequeno mosquito. Pequeno mosquito, não pode mais brigar. Vem para o meu colo. Mas eu tenho que fazer uma pausa e voltar um pouco, porque a gente tem que entender como é que o ego briga.
Como é que ele briga? Como é que eu vou saber que o ego está brigando? Para entender isso, eu tenho que dar uma passada pelos pensamentos. Os pensamentos são muito mal entendidos por nós, porque na nossa cultura, não é, do guerreiro greco-latino, o que é prioridade? Que ele aprenda a lidar com o escudo, com a espada, e vá e conquiste, e trague os espólios de guerra. Não há tempo para nós investirmos em coisas como o pensamento, a felicidade, o afeto, o amor. A gente não entende bem isso. Não há tempo, isso não é muito significativo. Então, o que se passa? Eu não entendo sobre as coisas profundas à minha volta. Eu fico envolvido com o objetivo. A gente foi à Lua, nós conseguimos 5.000 metros no fundo do mar com os robozinhos, mas a gente não investiu tempo para entender o que é o pensamento. Isso não vai muito de acordo com os projetos do soldado que eu virei, não é? Então vamos dar uma passadinha nos pensamentos. Os pensamentos significam um simples ato de lembrar. Pensar é só lembrar. O pensamento não pode nos angustiar. Quando o pensamento me angustia, ele não é pensamento. Quando o pensamento me angustia, é o ego brigando. E como o ego é memória, e o pensamento é a forma psíquica de eu acessar a memória, de eu acessar a lembrança, eu acabo confundindo. Então eu acho que o pensamento naquela preocupação que me angustia é um pensamento, não é. Aquilo é o ego brigando. A partir de hoje eu tenho que entender, o pensamento natural é o acessar a memória. O pensamento heterodoxo ou falso é o ego brigando. Agora, expandindo a minha regência, expandindo a minha autoridade consciencial, não é? Eu vou cuidar. Quando a angústia, porque agora nós vamos começar a ver com uma nova visão o que é a angústia. A angústia é um sinalizador que denuncia que meu ego está brigando. Então a angústia, a partir de hoje, ela é maravilhosa. Nossa aliada que não vai deixar as coisas entrarem em estagnação. Então, quando eu me perceber em angústia, é que o ego está brigando. E eu vou interferir com a minha autoridade, declarando: dou direito a essa preocupação do que seja, essa aflição ou preocupação, o tempo que for necessário, o direito de estar aí, o tempo que for necessário para o seu autoesclarecimento. Pequeno mosquito não pode brigar. Vem para o meu colo. Não é? E com isso, o que vai acontecendo? A percepção vai abrindo. Até agora, nós confundimos percepção com pensamento. É com a percepção que faço contato com esse rapaz que está me filmando. É com essa percepção que eu lido com as coisas que me chegam. É com a percepção que eu lido com o futuro. E o que é a percepção? Eu jogar a minha atenção aos sentidos e eles abrirem um campo de recipiência. Porque quando eu jogo a minha atenção nos sentidos, imediatamente eu entro em estado de relaxamento. Se eu começo a escutar o som que está atrás do som, a cor que está no fundo daquela cor, imediatamente eu entro em relaxamento. Relaxar, minha gente, é isso. É jogar atenção nos sentidos. E quando eu relaxo, o criativo se manifesta. As soluções vão me chegar pelo intuitivo, pelo criativo, pelas partes fundamentais do meu ser que me trazem a pérola das soluções. Tenho conhecidos que me procuram
para fazer grupos de desenvolvimento de criatividade, geralmente publicitários. Gente, eu não posso aceitar isso. Porque criatividade você não desenvolve, ela já é nata, ela está aí. Você vai ter que enxugar os ruídos para poder receber a criatividade. Agora, com a percepção possível, eu faço contato com a realidade. Eu faço contato com o outro. Porque eu não faço contato com o outro, eu não vejo o outro, eu concluo sobre o outro. Para fazer contato com o outro, junto ao outro, eu tenho que jogar minha atenção nos meus sentidos, e não no pensamento, não na letra morta. O contato com o outro tem que ser vivo e não morto. Eu não vejo o outro. O meu cortinado de conclusões à frente dos meus olhos não me permite ver o outro. Eu fico muito tempo com o outro sem enxergá-lo. Não é? E quando eu estou com essa percepção aberta, o que acontece? Junto ao outro, não só faço um natural estado empático com o outro, como recebo criativo e me surpreendo com o que recebo. E passo a entrar num estado curioso de encantamento comigo mesmo. Junto à minha mulher eu amo, mas eu me encanto mesmo com a minha criatividade junto a ela. Com o meu amigo eu amo, mas eu me encanto mesmo comigo. Com a minha neta eu amo, mas eu me encanto comigo. E daqui a pouco o fim dessa turbulência vai te dando um permanente estado de júbilo, como a natureza. Tudo vibra. Bom, então eu peço que vocês joguem a atenção de vocês nesse conflito. Dou direito a essa angústia de permanecer o tempo que for necessário, a essa carência, a esse receio com as questões de preocupação de um modo geral. Pequeno mosquito, não pode brigar, vem para o colinho. E espere, espere. Então, estamos chegando no final do nosso primeiro vídeo sobre sofrimento, que falamos sobre o triângulo interior, que por mais que tenhamos todas essas informações absolutas no cotidiano, ainda não sabemos lidar com ele. A coisa mais básica interna. Eu preciso que a gente aprenda isso, não é? A gente necessita ver isso com clareza. Porque senão, poeticamente, uma mão de lama segura a roda da nossa vida. Quando eu brigo, quando acontece a briga interna, parece que uma mão de lama sai do chão, segura a roda da nossa vida e nada sai do lugar. Também vimos que pensar é lembrar. Pensar não é fazer contato com a realidade. Pensar é olhar para trás. E o criativo só é possível quando eu paro de brigar. Se vocês quiserem deixar comentários, perguntas, sugestões, vou pedir que usem o e-mail abaixo. Obrigado.